Fala galera, hoje falaremos sobre o primeiro mutante do universo Marvel. Roda a vinheta! Ensabanur, ou Apocalipse, é o mutante mais poderoso do universo Marvel e principal inimigo dos X-Men. Sua primeira aparição foi na revista X-Factor número 5, de julho de 1986. Ele se considera o mutante mais antigo que existe. Nasceu na metade do século 30 a.C., no Antigo Egito, durante a primeira dinastia, e sobrevive até os tempos atuais graças ao uso de tecnologia futurística. Há muito tempo vem cometendo os mais abomináveis atos de maldade. Durante séculos ele foi adorado por muitas civilizações, porém no início ele não era tão popular assim. Nasceu há mais de 5.000 anos como um membro do clã de Akaba. Em sua infância ele já inspirava medo por ser diferente dos demais. Foi abandonado pela sua tribo para morrer no deserto, mas foi encontrado por um grupo de criminosos conhecidos como Sandstorms, povo da tempestade de areia. Neste meio, ele também não era muito querido. Porém, o líder do grupo, Baal, reconheceu o poder em potencial em Ensabanur e o elevou como seu próprio filho. Ele cresceu ultrapassando os demais membros da tribo em inteligência e força, fazendo com que todos, exceto Baal, o temessem ou o odiassem. Mesmo sem entender o motivo, ele aos poucos foi endurecendo seu coração contra isso. No dia de seu ritual de passagem para a vida adulta, Nur matou 3 guerreiros armados usando apenas as mãos. Nesse dia, Baal lhe explicou que Rama-Tut, faraó do Egito naquela época, não era nenhum deus como todos acreditavam e que anos antes sua tribo havia o encontrado em uma nave acidentada, levado para o acampamento e tratado dele. Numa noite ele foi embora, levando os objetos que os membros da tribo haviam trazido da nave. Semanas depois ele retornou com o exército egípcio e com armas de poder devastador, começando um massacre à tribo e escravizando seus sobreviventes. Na realidade, Rama-Tut era um viajante do tempo de um futuro distante que mais tarde seria conhecido como Khan, o Conquistador. Khan soube que Apocalipse havia nascido no Egito Antigo e viajou no tempo para assim tornar-se seu mestre e ter controle sobre o ser mais poderoso do planeta. No dia do seu ritual de passagem, Baal levou Nur para uma caverna e acabaram ficando presos dentro dela. E após dias vagando sem comida ou água, eles encontraram os restos da nave dentro de uma tumba egípcia subterrânea. Baal lhe contou que acreditava que as profecias antigas diziam que o destino de Nur seria derrotar Rama-Tut e que ele se tornaria um conquistador. Após isso, Baal morre e Nur, graças à sua fisiologia mutante, continua vivo e jura se vingar e reivindicar seu destino. 4 semanas após esse acontecimento, ele retorna à superfície e se torna um escravo. Nesse tempo, ele tem uma visão de Anubis, deus da morte egípcio, que ordenou que se tornasse um conquistador. Seus poderes sobre-humanos são então manifestados pela primeira vez e, ao encontrar-se com Rama-Tut, este lhe oferece torná-lo seu herdeiro caso lhe jure lealdade. Porém, Nur recusa-se e Rama-Tut tenta matá-lo, mas acaba matando seu próprio mestre de guerra, o general Ozymandias. Rama-Tut então foge para o futuro, assumindo sua real identidade, Khan, o Conquistador. Dali em diante começava a trama de Apocalipse, de conquistar todo o planeta, provocando guerras e conflitos, no qual o mais forte derrotaria e destruiria o mais fraco. Apocalipse despertou de séculos de hibernação numa câmara subterrânea em Londres, no ano de 1859, onde conheceu o Dr. Nathaniel Essex, a quem ofereceu a possibilidade de transformar Essex em um ser sobre-humano. Dessa forma, ele teria tempo suficiente para avançar em suas pesquisas. O custo disso seria sua servidão a Apocalipse, e ao aceitar, Essex foi transformado no Doutor Sinistro, também conhecido como seu lacaio mais fiel. Em um outro momento de sua existência, Apocalipse fica temporariamente debilitado por um vírus usado por Doutor Sinistro contra ele. Em um outro momento de sua história, Apocalipse enfrentou Vlad, o Conde Drácula, no final do século XIX. Apocalipse infectou Cable quando ele ainda era uma criança com um vírus tecno-orgânico, obrigando desta forma que o mesmo fosse enviado pelos seus pais, Ciclope e Madeleine Pryor, para o tempo dos Ascani, 2.000 anos em um futuro alternado. Nesse futuro, ele sequestrou um clone de Cable criado pelos Ascani. Acreditando ser o verdadeiro Nathan Summers, Apocalipse cessou sua caçada ao garoto que ele acreditara poder derrotá-lo um dia.
Criado por Apocalipse, o clone cresceu para se tornar o terrorista conhecido como Conflito, que foi o responsável pela liberação do vírus legado na atmosfera da Terra. Ao retornar um século depois, Apocalipse começa a recrutar seus cavaleiros, transformando o anjo do X-Factor no Anjo da Morte, usando suas avançadas técnicas de engenharia genética para lhe dar asas metálicas em substituição às originais que haviam sido amputadas devido a ferimentos provocados por um combate contra os Carrascos, na saga Massacre dos Mutantes. A Era do Apocalipse. Em uma linha temporal secular alternativa, Apocalipse teve sucesso, conquistando a América do Norte no século XX. O Professor Xavier morreu nas mãos do seu próprio filho, Legião, antes de formar os X-Men. Como resultado disso, Apocalipse lançou seu ataque à humanidade 20 anos antes do previsto por ele e por Sinistro, e como não havia ninguém para detê-lo, venceu e ergueu seu reinado mutante de terror e destruição sem fim, transformando os humanos em seus escravos no período de tempo alternado conhecido como a Era do Apocalipse. Porém, nessa realidade, ele pereceu em combate contra Magneto, que tinha se tornado o fundador dos X-Men naquela linha secular. Em X-Men Animated Series, no episódio chamado de Venha o Apocalipse, o mutante imortal Apocalipse, com a ajuda de Mística, que se passa pelo Dr. Edler, engana os mutantes que viajam à Ilha Muir em busca da cura mutante, transformando-os nos Cavaleiros do Apocalipse. Fome, peste, guerra e morte. Os Cavaleiros começam destruindo tudo em todo o planeta, até que os X-Men chegam para lutar contra eles. Vampira agarra Arcanjo e absorve seus poderes malignos. Ele, chocado ao ver no que se tornara, atira contra os outros cavaleiros à distância. Apocalipse, derrotado, foge em uma nave espacial e o desvio de atenção permite que os outros cavaleiros possam escapar também. Em X-Men Evolution, Apocalipse aparece no episódio 51 chamado de A Ascensão, que se estende ao episódio 52 com seu desfecho. Nestes episódios, Professor Xavier e Tempestade viajam ao Egito para conversar com Apocalipse para convencê-lo a não levar seu plano de transformar a humanidade em mutantes. Porém, isso é em vão e as lutas começam. Apocalipse utiliza seus poderes para controlar Mística, Magneto, Tempestade e Charles Xavier, transformando-os em seus Cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse é derrotado após Vampira sugar os poderes de Dorian, garoto que possui a habilidade de neutralizar os poderes dos outros mutantes. Ela é levada até a câmara, onde Apocalipse se encontra e, com a ajuda de Wolverine, consegue prendê-lo na máquina e eles danificam o computador da nave, fazendo com que fique presa no tempo após partir. Vamos falar de alguns dos jogos em que ele aparece, dando exemplo dos clássicos aos contemporâneos. Apocalipse é o vilão do game X-Men Mutante Apocalipse para Super Nintendo, porém o vilão final do jogo é Magneto. X-Men Legends 2 Rise of the Apocalypse é um jogo em equipe que tem modo multiplayer, ótimo para quem gosta de ação e lembra um pouco Marvel Ultimate Alliance, cheio de missões e muitos chefões para deixar o jogo ainda mais emocionante. No jogo X-Men vs Street Fighter, Apocalipse é o vilão final do modo arcade, jogo de muito sucesso nas máquinas que levam este mesmo nome. Como falamos em Mística, Clube do Vilão número 4, o filme em que Apocalipse aparece pela primeira vez terá sua estreia nas telonas em 27 de maio de 2016. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Deixe sua sugestão aqui embaixo e as críticas também são bem-vindas. O nosso próximo vilão nós já escolhemos, mas você também pode dar sua sugestão. Deixe aí nos comentários. Tchau!